Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. Com mais de 1 milhão de casos prováveis de dengue, o Brasil se prepara para o Dia Nacional de Mobilização contra a Doença neste sábado. O estado de São Paulo antecipou a campanha. A cheia do Rio Acre alaga o centro histórico de Rio Branco. No sudeste do Pará, uma rodovia foi interditada por causa da chuva. Uma operação fecha um garimpo ilegal numa área isolada da Amazônia. Policiais destruíram barracões na mata e encontraram uma pista de pouso clandestina. Impulsionada pelo bom desempenho do setor agropecuário, a economia brasileira cresceu 2,9% em 2023. Sexta-feira, dia 1º de março, agora no Brasil TV. Com mais de 1 milhão de casos prováveis de dengue, o Brasil terá neste sábado o dia de mobilização contra a doença. O estado de São Paulo, que registra 23 mortes, antecipou a campanha para hoje. Conscientização salva e começa cedo. Aqui na Escola Estadual Almirante Barroso, no Jabaquara, a aula foi diferente hoje. Muita música e adereços. Tudo para combater a dengue. Bom dia, meu nome é Felipe e agora eu vou falar as formas de prevenção da dengue. Manter a higiene dos locais e evitar água parada é a melhor forma. Uma coisa que eu adorei aprender foi sobre os sintomas da dengue, porque os sintomas é muito bom para, se você ver que você está tendo algum desses sintomas, você vai no hospital. Por que é importante aprender isso? Para a gente tomar cuidado com eles e não deixar a água parada. Estamos trabalhando muito notícia, gráficos, número de casos, o que é a dengue, como se prevenir, né? Sintomas, os cuidados em geral que eles devem ter em casa. O governo de São Paulo convocou os 645 municípios do estado para participar do Dia D contra a dengue e mirou na educação. A maior parte das ações é dentro de escolas públicas. Nós estamos exatamente no local que é a escola onde a informação se replica. As crianças são grandes multiplicadores, eles mudam todos os cenários. Então, a escola foi escolhida pelo Estado e pelo município de São Paulo, como todos os outros municípios, para fazer esse grande movimento, levar informação lúdica, mostrar o que é o mosquito, como ele se prolifera e como eliminar esses criadouros. Aqui em Diadema, a concentração foi na Praça Lauro Michels, região central da cidade. Daqui, várias equipes de secretarias, Defesa Civil e outros órgãos vão sair percorrendo os bairros, intensificando a conscientização de que cabe a cada um de nós fazer a nossa parte no combate contra a dengue. Na escola, lápis de cor, cartazes e até drone para alertar sobre os riscos do Aedes aegypti. Segundo a Secretaria da Saúde Estadual, 80% dos criadouros estão dentro de casa. Informar os pequenos e as famílias aumenta as chances de combate. Quem aqui já não mudou de ideia de alguma coisa porque o filho deu uma dica, né? Então, como eu falei, eles são o futuro. Eu aprendi que a gente não pode deixar a água parada, que a gente deve se cuidar, a gente deve passar repelente. Já está fazendo isso tudo? Repelente deu um pouco, mas cuidar da água parada eu tô. Minha família tá. É isso, não podemos relaxar. Em todo o estado, desde o início do ano, foram quase 2.000 novos casos confirmados de dengue por dia. De acordo com os dados divulgados pelo painel de monitoramento da dengue, o número total já passa de 117 mil. 23 pessoas morreram. Claro, prevenção é essencial e vacina também. Enzo, lá de Guarulhos, se vacinou contra a dengue. Para vocês, criancinhas de 10 e 11 anos que não vieram se vacinar, venham tomar vacina da dengue, porque senão vai dar ruim para vocês vão ficar internadas e isso não é nem um pouco legal. Façam como eu fiz. A Prefeitura de Belo Horizonte antecipou para hoje a abertura de um hospital de campanha para atender casos de dengue, chikungunya e zika.
A estrutura foi montada ao lado de uma UPA, que tem ficado lotada nas últimas semanas. O hospital vai funcionar 24 horas e conta com 40 leitos de hidratação venosa e uma capacidade para atender 300 pacientes por dia. A operação vai começar parcialmente hoje e na segunda-feira com capacidade total. Também começou a funcionar hoje na capital mineira um serviço de teleorientação em que a pessoa recebe orientações sobre prevenção, diagnóstico e tratamento via ligação telefônica. Outra medida para desafogar o atendimento presencial na cidade são as consultas online. São 50 vagas por dia, liberadas a partir das 8 da manhã. E essa procura também tem sido alta. Ontem, por exemplo, as vagas foram preenchidas em menos de 1 hora. No estado do Rio, já foram registradas esse ano 15 mortes por dengue. A maioria dos óbitos é de pessoas com 70 anos ou mais. Por isso, os idosos devem ter muita atenção em qualquer sinal de mudança no corpo, até os que não são tão clássicos da dengue. A melhor forma de se proteger da dengue ainda é fazer de tudo para não ser picado pelo mosquito. É você não ter ambiente com água parada, ver vaso de planta, o normal, né? Umas plantinhas que tem em apartamento, mas é tudo, não tem nem pratinho. E eu não tenho água nenhuma parada e eu tenho muito cuidado. Do ralo do banheiro, a gente está cuidando mesmo, entendeu? Evitando planta que tenha água. A parte do salário vai para o repelente, que a gente tem que botar na tomada e aumentaram, né? Então a gente tem que botar nas tomadas, tem que botar realmente spray dentro dos quartos, 5 horas fecha a janela. A vacina contra a dengue também é eficaz, mas a adesão entre o público-alvo está bem baixa. Por enquanto, o município do Rio vacina crianças de 10 e 11 anos. Das 140 mil doses, apenas 25.317 foram aplicadas. Ontem, o país bateu 1 milhão de casos de dengue. E essa já é considerada a maior epidemia de dengue da história do nosso estado. O número de mortes por dengue subiu para 14 no estado do Rio. Das pessoas mortas, 8 eram mulheres e 6 homens. A maioria, idosos. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, outras 67 mortes são investigadas por suspeita de dengue. Os casos prováveis da doença passam dos 82 mil. 1.012 casos são com sinais de alarme. Outros 73 classificados como graves, de acordo com o painel da Secretaria. Em caso de dengue, a febre alta pode vir acompanhada de pelo menos outros 2 sintomas: dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dores musculares ou nas articulações, além de enjoo, vômito, diarreia e manchas vermelhas pelo corpo. Só que no caso dos idosos, alguns sinais podem chamar a atenção da família. No idoso, principalmente aquele com mais de 75 anos, ele pode ter uma febre que dificilmente vai chegar a 38,5. Ele vai ter uma alteração de comportamento, ele provavelmente não vai querer comer, ele pode ficar apático e irritado. Os outros sintomas clássicos da dengue podem estar ausentes. Ele vai ter uma dor abdominal muito forte, geralmente localizada na parte superior direita do abdômen. Ele vai ter alguns fenômenos hemorrágicos, equimoses, hematomas, pode ter sangramento pela gengiva, pelo nariz, pela urina. A atualização mais recente da Prefeitura do Rio mostra que os registros de dengue na capital já são 44.287. A incidência já é quase o dobro do ano passado. A área mais afetada, segundo a divisão do município, é Santíssimo, Campo Grande, Senador Vasconcelos, Inhoaíba, Cosmos e bairros da região de Guaratiba, com 9.156 casos, ou seja, 20% do total. Na cidade do Rio, são 11 polos de atendimento para pacientes com sintomas de dengue, como o Supercentro em Botafogo. O movimento era bem tranquilo nessa manhã. Além do Supercentro em Botafogo, os outros polos ficam em Curicica, Campo Grande, Santa Cruz, Del Castilho, Bangu, Madureira, Ramos, Tijuca, Benfica e na Ilha do Governador, além de todas as 238 unidades de atenção primária, que estão aptas para atender casos de dengue. Em caso de emergência, a Prefeitura recomenda procurar uma unidade de pronto atendimento ou um dos 10 centros de emergência regionais, conhecidos como SER. Com números tão preocupantes, não dá para descuidar. Que as pessoas tenham muito cuidado mesmo com garrafa, pneu, até uma bola que estoura, fica ali no quintal, a gente acha que é uma bola velha, está com água, vai ter foco de mosquito, então tem que ter muito cuidado mesmo.
A Vigilância Sanitária fechou uma clínica clandestina de estética em Fortaleza. O casal responsável pelo estabelecimento foi preso. A Polícia Civil do Ceará começou a investigar o caso depois que uma das vítimas veio até a delegacia para registrar um boletim de ocorrência. Ao longo das investigações, os policiais chegaram até os donos de uma clínica clandestina de estética, que são marido e mulher. Eles foram presos por suspeita de deformarem clientes devido à aplicação do PMMA. É um tipo de substância que é proibido aqui no Brasil pela Anvisa para fins estéticos. Uma das vítimas ficou com deformações e feridas nos glúteos e pernas. E outra está internada em estado grave para a retirada da substância. O estabelecimento foi fechado após essa operação policial e os proprietários foram autuados em flagrante pelos crimes de lesão corporal grave, crime contra a ordem tributária, falsificação de medicamentos para fins terapêuticos ou medicinais e também o exercício ilegal da medicina. A polícia agora continua com a investigação, tentando também ouvir outras possíveis vítimas que possam ter sofrido algum tipo de dano nessa clínica clandestina aqui na capital cearense. O Ministério Público do Rio fez uma operação para prender 4 integrantes de uma quadrilha ligada a Rony Lessa e Maxwell Simões Correia, acusados de envolvimento na morte de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O Ministério Público afirma que o grupo investigado na operação de hoje é ligado ao ex-PM Rony Lessa e ao bombeiro Maxwell Correia, o Suel, acusados de participação nas mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. Os agentes cumpriram 4 dos 5 mandados de prisão. 3 dos presos foram encaminhados para Polinter, na cidade da polícia. Roberto Pinheiro Mota, Wellington Aleixo Vitória Coutinho e Paulo Sérgio Ladi Pereira, ex-PM inativo. Um dos denunciados já estava preso, Wellington de Oliveira Rodrigues, conhecido como Manguaça. Segundo os promotores, ele era um dos gerentes da empreitada clandestina de gatonete que Lessa e Suel mantinham no bairro de Rocha Miranda. O 5º alvo da operação ainda não foi encontrado. Na ação, os agentes apreenderam até o fim da manhã R$7 mil em dinheiro e aparelhos celulares. O Ministério Público do Estado chegou aos presos na operação de hoje depois de uma ação desencadeada em agosto do ano passado contra o serviço ilegal de gatonete e TV a cabo. Rony Lessa não é acusado na ação de hoje, mas já tem uma condenação por comércio ilegal de armas. Em 2022, ele foi condenado a 13 anos e 6 meses de prisão no caso das 117 peças de fuzis localizadas na casa de Alexandre Mota Souza, apontado como amigo dele no Meier. Na sentença, a juíza da 40ª Vara Criminal ressaltou que a milícia e traficantes seriam os principais destinatários do material. Esse é mais um desdobramento das investigações dos assassinatos de Marielle e Anderson. Anteontem, a Polícia Federal e o GAECO prenderam o dono do ferro velho que desmontou o carro usado pelos assassinos. De acordo com os investigadores, Edilson Barbosa dos Santos, conhecido como Orelha, atrapalhou as investigações ao destruir o carro usado no crime em um desmanche de veículos. Em Rio Branco, a cheia do Rio Acre atingiu o centro histórico da cidade. O Exército está auxiliando a Prefeitura no transporte das famílias afetadas. A situação é preocupante para os moradores que vivenciam as subidas dos rios aqui pelo estado. Segundo o governo do Acre, já são mais de 20 mil pessoas fora de casas e mais 100 mil pessoas foram afetadas de alguma forma pelas cheias dos rios. A cidade de Chapuri vive agora a subida no nível do Rio Acre. Por lá, são vários pontos alagados: hospital, prédios públicos e até a casa do líder seringueiro Chico Mendes. A maior praça da cidade, que é cartão postal e local, aonde também fica a estátua de São Sebastião, padroeiro da cidade. Por lá, já são mais de 600 pessoas desabrigadas em 8 abrigos montados pelas equipes da Prefeitura e do Corpo de Bombeiros. Aqui na capital, a cheia também avança e, nesse momento, a água do Rio Acre já atinge o calçadão da Gamileira. Cartão postal aqui em Rio Branco, local inclusive onde fica uma das casas de cultura da cidade e que também já foi atingida. Somente aqui na capital são mais de 2 mil pessoas desabrigadas. Melícia Moura, de Rio Branco, para o Brasil TV.
Em Ipixuna do Pará, no sudeste do estado, o tráfego está completamente interditado na BR-010. Fortes chuvas levaram uma parte da estrutura da ponte sobre o Igarapé-Pacuí. Equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes estão trabalhando no local. Em Paragominas, também no sudeste do Pará, o rio Uraim transbordou. Ruas de 8 bairros ficaram alagadas e a água invadiu as casas. A Defesa Civil está fazendo o levantamento do número de famílias desalojadas. Uma infestação de escorpiões está sendo monitorada em Búzios, um dos principais destinos turísticos do estado do Rio, na região dos Lagos. Só no começo do mês de fevereiro foram capturados mais de 200 escorpiões amarelos, um dos mais perigosos do Brasil. O município chama essa infestação de uma incidência acima do comum. Durante o ano de 2023, foram capturados 10 escorpiões dessa espécie em diferentes pontos da cidade. Mas só nesse mês de fevereiro desse ano, em 2024, 200 escorpiões então foram capturados. Isso de acordo com o Instituto Vital Brasil e também confirmado pelo município de Búzios. Esses animais foram capturados em um terreno que possui mais de 6 mil metros quadrados. Então, diariamente, a equipe da Vigilância Ambiental tem feito monitoramento no entorno daquela área e também em bairros como Centro, Ferradura, João Fernandes, São José e Rasa. Até o momento não houve registro de acidentes com os animais, com os escorpiões aqui na cidade. A Vigilância Ambiental do município de Búzios tem feito um monitoramento intensivo na cidade e, claro, também conversando e orientando toda a população sobre o que deve ser feito caso a pessoa encontre com um animal como esse na rua ou na sua própria residência, o que deve ser feito mediante a isso, que é acionar, claro, a vigilância ambiental para fazer a retirada desse animal. No próximo bloco, impulsionada pelo bom desempenho do setor agropecuário, a economia brasileira cresceu 2,9% em 2023. Não saia daí. A economia brasileira cresceu 2,9% em 2023, impulsionada principalmente pela agropecuária e pelo setor de serviços. Só a agropecuária foi responsável por 42% do crescimento do produto interno bruto. Com produção recorde de soja e milho, o segmento teve o melhor desempenho da série histórica do IBGE, que começou em 1996. O ritmo na oficina acelerou no ano passado. Cristiano faz manutenção de máquinas agrícolas. Nós tivemos um aumento aproximadamente de 300% dessa demanda de serviço e peças. Isso foi gerado justamente pela necessidade que o consumidor final demandava isso. Agilidade, prestação de serviço e menor tempo máquina parada. É o efeito do boom da soja. Na safra passada foram 15 milhões de toneladas do grão em Mato Grosso do Sul, um recorde. Essa super safra ajudou outras atividades da região. A soja que sai do campo para nesta cooperativa aqui, a maior parte da produção de óleo é para o uso na cozinha. Depois de embalado, ele é transportado até chegar na prateleira do supermercado. No ano passado, essa unidade bateu recorde histórico no volume de processamento de soja, 9% a mais no comparativo com o ano anterior. A safra foi muito boa no ano passado, tem uma demanda alta do mercado pelos produtos que saem dessa unidade. E a cooperativa constantemente investe em melhorias de processo e capacitação do pessoal, evitando reduzir perdas na unidade. É a cadeia produtiva do agro que extrapola o campo. Esse crescimento, naturalmente, não morre dentro do próprio setor. O agro, então, gerou um volume grande de renda. Esse volume grande de renda dinamiza diversos outros setores da economia, principalmente naquelas regiões em que o agro é a atividade econômica predominante. Em 2023, o setor avançou 15,1% depois de 2 anos bem fracos. As quedas nas produções de trigo, laranja e arroz não foram suficientes para ofuscar os recordes da soja e do milho.
Depois de um ano muito bom na oficina e na cooperativa, Cristiano e Paulo estão animados para 2024 e já com previsão de novos investimentos. Estamos até reprogramando nossa agenda de trabalho, justamente porque pela quantidade mais expressiva de clientes nos procurando. Nossa projeção continua boa, né? A perspectiva é manter uma produção similar à de 2023 para 2024 e o cenário para os próximos anos é muito bom. Tanto é que nós já estamos trabalhando em projetos de ampliação da unidade. Veio do campo um forte impulso para o crescimento da economia em 2023. Mas na cozinha do restaurante, a chapa esquentou também. O setor de serviços foi destaque nos números do Produto Interno Bruto, alta de 2,4%. Todas as atividades apresentaram crescimento. Essa cadeia de comida asiática, por exemplo, abriu mais uma filial e teve que contratar. Aqui, para a abertura da casa, a gente contratou 30 funcionários. A gente precisou de tudo, né? Do auxiliar de serviços gerais, que fica na pia, ao gerente do restaurante, a chefe, ao maître. Então, a gente contratou para todas as funções realmente. O crescimento dos serviços é importante não só porque ajuda o mercado de trabalho, mas também na renda dos brasileiros. A alimentação foi justamente um dos destaques nos gastos das famílias no ano passado. O consumo avançou 3,1% na comparação com 2022. Que bom, né? Que a gente tem esse problema bom de muita gente vindo, tem bastante fila. Então a gente não pode reclamar do movimento. Inflação menor, melhora no mercado de trabalho e aumento da renda real contribuíram para esse resultado. A Tamires conseguiu o tão sonhado emprego com carteira assinada. É ótimo, é ótimo. Era o que eu procurava. Estabilidade, garantia, reconhecimento. Além da agropecuária e dos serviços, a indústria também teve desempenho positivo, alta de 1,6%. O setor foi puxado principalmente pela indústria extrativa, tanto a de petróleo e gás como a de minério de ferro. A indústria de eletricidade, gás, água e esgoto também apresentou desempenho positivo, influenciado pela melhora nas condições hídricas. Por outro lado, indústrias de transformação e construção registraram queda. Obviamente é um número bom, né? 2,9% de crescimento. No início do ano passado a expectativa era de um PIB menor do que 1%, então claro que é um desempenho positivo. Mas ele foi muito concentrado na agropecuária, muito concentrado nas exportações. A gente teve realmente um benefício ali do consumo das famílias, o mercado de trabalho, mas de forma geral as exportações agropecuárias ditaram o ritmo da nossa economia e isso no longo prazo não é sustentável. Assim como as famílias aumentaram os gastos em 2023, o governo também aumentou as despesas. O lado negativo do PIB ficou por conta dos investimentos produtivos na economia, que caíram 3%. A taxa de investimento ela tem uma relevância muito grande para a economia porque ela mede a nossa capacidade produtiva, o nosso crescimento futuro, o nosso PIB potencial. Então, quando a gente tiver uma queda, como a gente viu em 2023, de 3% numa taxa tão importante, isso gera um alerta com relação à sustentabilidade do crescimento no médio prazo. Os juros ainda elevados ajudaram a derrubar a compra de máquinas e equipamentos. Em 2023, o Brasil comprou menos produtos de fora. As importações caíram, enquanto as exportações dispararam 9,1%. Um resultado também influenciado pelo desempenho da agropecuária. Policiais civis e militares fazem uma operação num acampamento de garimpo ilegal em Alenquer, no oeste do Pará. O local de difícil acesso fica numa área de mata fechada. Uma grande estrutura de extração estava em pleno funcionamento e tinha uma pista de pouso irregular utilizada para o transporte do material extraído e também de garimpeiros. Os policiais apreenderam armas e destruíram os barracões. A operação foi feita após denúncias de lideranças de um projeto de assentamento rural que relataram crimes ambientais na região e disseram também estar sofrendo ameaças dos invasores.
E saiu o resultado do leilão para a construção e operação do trem Intercidades, que ligará São Paulo a Campinas. A previsão é que as obras custem 14 bilhões e 200 milhões de reais e sejam concluídas até 2031. O leilão teve uma única proposta, o consórcio C2 Mobilidade sobre trilhos, que é formado pela empresa chinesa CRRC e pelo grupo brasileiro Comporte. Esse consórcio foi escolhido para construir e operar por 30 anos o trem Intercidades. Só no ano passado, mais de 1 milhão de pessoas fizeram esse percurso de 101 quilômetros em linhas de ônibus regulares e fretados. A promessa é que o trem seja o mais rápido do país, trafegando a 140 quilômetros por hora. O trajeto deve durar 64 minutos, com a passagem custando, no máximo, R$ 64. E hoje é aniversário da cidade do Rio, 459 anos. E teve uma festa num dos pontos turísticos mais famosos do mundo. No Alto do Corcovado, no Cristo Redentor, o aniversário do Rio foi comemorado com uma missa de ação de graças, celebrada pelo cardeal arcebispo Dom Orani Tempesta. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, também participou da cerimônia. Entre os convidados estava o cantor e compositor Jorge Aragão, que também faz aniversário hoje, 75 anos. Depois da missa, teve bolo e, claro, parabéns para a cidade maravilhosa. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Até amanhã.